queria dar boa tarde, primeiramente, a todas as psicólogas e psicólogos que acompanham o debate aqui presentes, aqui na internet. Queria cumprimentar a Comissão Eleitoral pela realização do debate e queríamos manifestar que para nós essa oportunidade ela é muito valiosa e por isso fizemos questão de estar aqui. Apesar de sabermos, como anunciado aqui no início, da possibilidade de não participação da outra chapa, nós entendemos que o debate eleitoral é um momento importante em que a categoria tem possibilidade de aprofundar o diálogo com as chapas que concorrem à eleição do CRP, conhecer melhor nossas propostas, trazer suas questões, discutir o projeto da psicologia que está posto nesse momento. Acho que nesse sentido a gente entende que o processo eleitoral é muito mais do que um processo em que concorre uma ou outra chapa para a gestão dos conselhos. Na verdade, nos anos eleitorais do Conselho de Psicologia, a gente realiza uma série de atividades, de eventos que começam lá com o processo do Congresso Nacional da Psicologia, que representa um grande momento de debate, de discussão do projeto da profissão, do projeto da psicologia que queremos na sociedade. E acho que, acima de tudo, o debate é muito valioso porque é um momento que nós podemos, com a categoria, fazer mais uma vez essa discussão. Que psicologia queremos, que psicologia queremos construída como profissão, em que direção queremos avançar em resposta às demandas que a sociedade nos coloca para a atuação profissional. Nesse sentido, a gente lamenta a ausência da outra chapa e entende que talvez isso marque uma das nossas diferenças. É um compromisso, é um método do cuidar da profissão, priorizar os espaços de participação, os espaços de debate, os espaços de construção coletiva da psicologia brasileira. Nós primamos pela participação, pela manutenção, pela defesa do Congresso Nacional da Psicologia e por todos os espaços, fóruns de participação, em que diferentes projetos se colocam em debate, se colocam em diálogo e que resultam, então, democraticamente, num projeto, numa direção para a psicologia, para os rumos da psicologia no país. Então, acho que, feito isso, eu passo, então, a apresentar brevemente o que nos orienta como movimento para cuidar da profissão, a proposta que apresentamos para o Estado de São Paulo, para a gestão do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, para então podermos debater as propostas que estamos apresentando. Queria contar para vocês que o movimento para cuidar da profissão surgiu em 1996 e somos um movimento porque somos muitos psicólogos hoje que têm pensado coletivamente um projeto para a psicologia, que tem discutido as demandas que estão postas na sociedade, que tem discutido os rumos históricos da profissão e que tem, então, apontado para um conjunto de ações, para um método de construção, de gestão dos conselhos de psicologia e de outras entidades da psicologia. Então, o que eu falo aqui, na verdade, representa uma produção que é do conjunto dos 30 candidatos a conselheiras ao CRP São Paulo, mas é um coletivo muito maior de muitas vozes, né? É um coletivo muito grande de pessoas hoje espalhadas pelo Brasil, ao lado das quais eu tenho muito orgulho de militar como psicóloga e de ser psicóloga. O mote histórico do movimento para cuidar da profissão tem se realizado em torno daquilo que a gente chamou o projeto do compromisso social da psicologia. O projeto do compromisso social da psicologia, na nossa leitura, recolocou a psicologia na sociedade brasileira. Colocou a psicologia como uma psicologia comprometida com as urgências da sociedade, com uma psicologia que ampliou seus espaços de participação, com uma psicologia que se tornou presente em relação a lutas importantes travadas na conquista dos direitos sociais e dos direitos humanos. E essa é a direção que nos orienta, que agora nós buscamos aprofundar, qualificar nesse novo momento, né, desse triênio 2013-2016. Nos orienta um projeto de ampliação da psicologia na sociedade brasileira e temos a certeza que ampliamos a presença da psicologia na sociedade brasileira na medida em que ampliamos o seu reconhecimento e que esse reconhecimento é resultado de um conjunto de coisas. Talvez uma delas muito importante seja a nossa possibilidade, o nosso protagonismo em relação às pautas, às urgências que estão colocadas na sociedade.
o que a psicologia tem a dizer sobre a questão dos direitos humanos, o que a psicologia tem a dizer sobre as desigualdades vividas no cotidiano, o que a psicologia tem a dizer sobre as políticas públicas, sobre as questões, os enfrentamentos necessários na questão da desigualdade, enfim. Então, esse posicionamento da psicologia amplia a nossa presença na sociedade e nos faz reconhecidos. E essa ampliação precisa vir acompanhada da qualificação de referências técnicas, de referências de atuação que nos coloquem na sociedade de maneira qualificada, que nos coloquem na sociedade de forma reconhecida e com uma atuação que faça avançar a psicologia do ponto de vista também dos conhecimentos que orientam sua prática. Nesse sentido, é importante para nós garantir princípios éticos, avançar na produção de referências profissionais, de referências de atuação e fazer o acompanhamento rigoroso da atuação profissional em nome de um exercício qualificado eticamente e que faça avançar a psicologia, né? Que faça avançar a construção das referências da psicologia como ciência e também como profissão. Sem dúvida nenhuma para nós, esse avanço é prioritariamente construído a partir de um método. E esse método para nós é o método democrático e o método da transparência. Nós precisamos, para construir esse projeto de psicologia, que os psicólogos estejam presentes. Nós não seremos 30 pessoas que têm todas as respostas para a psicologia, mas nós somos pessoas que têm condição, talvez, de organizar aquilo que a categoria traz como demanda, como necessidade, como direção. Então, isso é para nós o método democrático. A gestão do conselho só se faz com muitos espaços de participação, de encontro da categoria, de discussão do seu projeto político, de discussão de suas diretrizes. E cabe aos conselhos profissionais, a partir desses espaços, organizar as demandas. Cabe aos conselhos profissionais, a partir desses espaços, produzir as referências necessárias e sistematizar, portanto, isso do ponto de vista de políticas, de diretrizes de atuação, etc. Nos orienta, ainda na perspectiva da gestão democrática, o compromisso com a transparência e o rigor na gestão da entidade. Queremos reconhecer sempre o caráter público dos conselhos de psicologia e isso nos compromete com a transparência da gestão, com a possibilidade de que todos acompanhem o rigor com que fazemos a gestão dos recursos, a gestão do cotidiano das entidades do conselho. E, por fim, entendemos que nosso projeto é um projeto que se faz em diálogo, não só com a categoria permanentemente, mas que se faz em diálogo com outras entidades da psicologia, mas também outras entidades profissionais, e que se faz em diálogo com movimentos sociais, com a sociedade, com os usuários dos serviços de psicologia. Se nós queremos uma psicologia presente na sociedade brasileira e presente de forma qualificada, nós precisamos reconhecer que muitos dos nossos espaços de atuação, muitos dos nossos campos de atuação são cada vez mais espaços multiprofissionais e isso nos coloca em diálogo com outras profissões, sempre tomando cuidado, né, para que a gente não defenda posições que, na busca do protagonismo da psicologia, coloque a perder a possibilidade de atuações em diálogo com outras áreas. Ao mesmo tempo, é preciso que a gente reconheça os espaços já existentes de organização da psicologia. A psicologia se organiza hoje em muitas áreas, e são muitas as entidades que estão presentes na psicologia brasileira. Ela está organizada no campo da avaliação psicológica, ela está organizada no campo da psicologia do trabalho, em áreas de atuação, em entidades de pesquisa, enfim. E o conselho e os conselhos profissionais precisam estar em diálogo com essas entidades. E, por fim, para nós, a questão dos movimentos sociais e do diálogo com os movimentos sociais é algo fundamental. Nós precisamos, enquanto psicologia, protagonizar a luta pelos direitos humanos e a luta pelos direitos sociais. Isso nos implica uma construção de políticas públicas, nas quais nós estaremos trabalhando. E a direção ética e política da construção dessas políticas estão hoje dadas e construídas pela luta dos movimentos sociais, né, num processo histórico aí constituído na sociedade brasileira. E, portanto, muitas dessas lutas nós vamos fazer ao lado dos movimentos que estão aí na defesa dos direitos da criança e adolescente, de uma saúde pública, dos direitos LGBT, dos direitos humanos.
Enfim, então em linhas gerais é isso, e depois então me proponho a aprofundar algumas das perguntas. Obrigada.